Nessa noite, nós trouxemos umas reflexões a respeito de uma obra lançada no ano passado, em 2019, pela editora Frater, do autor espiritual Camilo, do benfeitor Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, um livro muito oportuno intitulado O Tempo de Deus. O livro são 25 capítulos e nos traz mensagens muito profundas que nos possibilita refletir bastante sobre a vida e sobre esse tempo atual. O tempo de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui, vai estar espelhado, mas essa aqui é a capa do livro, O Tempo de Deus, lançado agora em 2019. Eu separei três trechos de três capítulos diferentes, de assuntos diferentes, para que a gente possa conversar um pouquinho essa noite. O primeiro capítulo, intitulado Através do Tempo, eu vou ler só 2 primeiros parágrafos para a gente poder conversar um pouquinho. Diz o benfeitor Camilo: em cada período do mundo, nas regiões do Oriente e do Ocidente, os céus hão presenteado os indivíduos humanos com os indispensáveis conhecimentos capazes de cooperar no processo evolutivo das criaturas de Deus, assinaladas pela conquista da razão. Mensageiros em todos os campos se instalam renascidos no seio dos variados povos, com tarefas fulgurantes que deveriam levar a cabo. Então nós observamos que ao longo da nossa história, da história da humanidade, em todos os campos e em todos os povos, nos vem chegando emissários, grandes emissários, na área da ciência, aqueles que se destacam em curas, em estudos, vacinas, medicamentos que são criados, conhecimentos que são repartidos na área das ciências, grandes matemáticos que vão desvendando os mistérios do mundo. No campo da filosofia, aqueles grandes pensadores que vieram nos ajudar, impulsionar o progresso do nosso planeta. Assim como no campo das artes, quantos foram e quantos são os enviados de Deus que vêm apresentar suas artes, sensibilizando a tantos outros, mostrando caminhos imperceptíveis, caminhos sutis das artes em todos os campos. Na literatura, aqueles que conseguem extrair e passar aquelas histórias boas. Então nós vamos observando que o benfeitor Camilo vai fazendo essa reflexão que ainda que todo esse conhecimento que nos vem sendo apresentado ao longo da humanidade, ao longo dos tempos, ainda assim o homem se encontra aquém de todos esses conhecimentos descobertos. Nós não acompanhamos com a mesma velocidade essa marcha do conhecimento quando nos vêm esses outros emissários. Nós demoramos um tempo para assimilar, muito embora as bibliotecas estejam lotadas de livros, muito embora as academias lotadas de trabalhos, de obras,
nós, enquanto humanidade, ainda não conseguimos estar no mesmo patamar desse conhecimento. Então, nós andamos atrás desse conhecimento, então, nessa marcha que demora um pouco a acontecer, mostrando isso conosco que a necessidade dessas sucessivas existências para que possamos acompanhar e aprender cada vez mais. A necessidade de experienciarmos várias áreas do conhecimento para que possamos crescer como espíritos e aprender muito mais. Então, o Espírito Camilo nos faz essa observação que o tempo nosso ele é diferenciado e não acompanhamos para e passo o conhecimento da evolução tecnológica, por exemplo. Eu estava brincando agora um pouco antes de começarmos a conversa com a Claudete, que ela me falou, olha, passa o link. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que eu tenho que achar isso? Que eu não achava, achei minha filha, para minha filha achar o tal link. E aí ela falou, não, pai, isso é o da página, já dá ao vivo, então o pessoal já entrando na página ao vivo, o link já está lá. Então, aí eu passei mesmo assim na página, eu peço desculpa. Então, esse acompanhamento, quem tem filho mais novo, quem neto, e já de uma geração que já sabe a velocidade com que, por exemplo, um conhecimento tecnológico, ele vem chegando e nós nessa dificuldade de acompanharmos, assim como todas as áreas do conhecimento. Mas então o Espírito Camilo nos situa nessa necessidade da marcha em busca do conhecimento, em busca desse saber para a libertação do espírito. E aqui abrimos um parêntese, como é importante e como é libertador o conhecimento, quando não somos dependentes do outro para ler uma bula, para entender uma determinada diretriz, uma orientação. Então, vem o Espírito Camilo nos chamar a atenção dessa necessidade do conhecimento. E, já fazendo um link com um capítulo mais adiante, que ele, ao invés de falar através do tempo, ele avança um pouquinho essas reflexões, e aí é o tema que nós gostaríamos de explorar um pouco mais, que é o capítulo Uma Reflexão sobre a Morte. Nessa reflexão sobre a morte, Camilo começa da seguinte forma: diante do passamento de um ser querido, procura dar testemunho de tua certeza íntima da intervenção de Deus na tua quanto na vida de todos. Evita, assim, dar vazão apenas aos sentimentos de saudade e de dor e busca no fundo de ti mesmo o apoio da racionalidade a fim de que não sucumbas. Prossegue o benfeitor Camilo. Por mais que te seja dolorida a partida de um afeto para essas dimensões ignotas da vida além, reflete por momentos no fato de que a desencarnação não se abate somente sobre a tua família ou sobre teu círculo de relacionamento, mas que alcança todas as pessoas, famílias e sociedades, tendo em vista tratar-se de uma lei da vida, lei divina, e por isso mesmo irretorquível. Muito interessante a reflexão do Camilo, porque naquele momento em que ele fala anteriormente sobre o conhecimento, e aí direcionado a nós espíritas, que conhecemos e que estudamos sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, todos esses fenômenos, muitas vezes, inadvertidamente,
nos deparamos em algumas posturas que diferem daquilo que nós professamos, daquilo que nós conhecemos. E muitas vezes vemos no noticiário, principalmente agora, no momento em que a humanidade atravessa um momento ímpar, um momento de grandes transformações, nós espíritas temos a responsabilidade de entendermos esse fenômeno de uma forma um pouco diferente, um pouco mais isenta de paixões, como temos observado. Se nós pensamos nesse fenômeno da desencarnação como um fenômeno absolutamente natural, todos nós, sem exceção, regressaremos à pátria espiritual e posteriormente retornaremos até que seja útil a vinda, seja aqui ou em qualquer outro campo de trabalho onde o Senhor nos colocar. Se nós pensarmos que exceção aqueles que encurtam a sua existência pela via do suicídio, tirando esses casos, todos os outros e todos nós desencarnaremos no momento propício. Deveremos seguir as autoridades, todos os recursos necessários da prevenção, dos cuidados, mas, sobretudo, entendermos esse fenômeno da desencarnação como um fenômeno natural. E muitas vezes vemos espíritas com frisson, não, meu Deus, e fulano, e meu amigo, e um que está indo, e meu parente, e meu ente querido desencarnando, como se fosse algo fora do planejado por Deus, como se fosse alguma coisa fora da ordem. Se entendermos esse fenômeno naturalmente, quando estudamos, quando pensamos e refletimos um pouco, vamos ter a responsabilidade, nós espíritas, de pensar nesse fenômeno e colaborar com a psicosfera do nosso planeta, entendendo de uma outra forma e agindo de forma diferente. Eu vejo com muita tristeza alguns companheiros fazendo piadas com a desencarnação, fazendo pouco, tratando a vida como uma brincadeira, de forma jocosa, e nós deveremos pensar no sofrimento do outro, muitas vezes não entendendo aquilo que nós já estudamos, já conseguimos compreender e trazer em nosso íntimo, em nossa alma. Como é importante tentarmos ter esse olhar transcendente do aqui e agora, desse recorte entre o berço e o túmulo. E é nessas horas que nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade na colaboração dessa forma de pensar. E, sobretudo, pensar ainda que se nós que somos cristãos, que entendemos a mensagem do Cristo como caminho, verdade, da vida, que sabemos que Ele é o nosso governador, que não nos abandonaria, não podemos de forma nenhuma pensar em caos. Pensar em caos. Pensar que tudo isso não tem uma utilidade. Por que cada um de nós estamos vivenciando essa experiência na atualidade? E aí muitos pensam, mas onde
Onde está Deus que não enxerga tudo isso? Onde está Deus que permite tantos espíritos regressando à pátria, tanta gente boa indo assim? E nós tentamos pensar como vamos dar a nossa contribuição. Um amigo nosso, chamado Ricardo Ribeiro, fez uma canção intitulada Onde está Deus?, que justamente nos faz esse convite a refletirmos que, de acordo com a nossa percepção de vida, de mundo, de acordo com a nossa forma de entender a vida, nós vamos perceber um Deus diferente. Seja esse Deus que pode estar numa frase, seja esse Deus que pode estar numa vacina, seja Deus que pode estar na minha família. De acordo com toda essa nossa percepção, nós poderemos entender Deus de forma diferente. E eu gostaria de cantar para vocês essa canção para que nós possamos pensar juntos. E aí sim, de acordo com o que cada um de nós vê Deus, percebe Deus, nós vamos estar em locais diferentes nessa mesma canção. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando filhos seus nas noites de luar claras e belas. Em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e
na paz, na alegria. Onde está Deus? E a gente vai pensando se Ele está em todos os lugares, sob todas as formas, e o que Ele deseja de nós. O Cristo, seu Filho, nos posicionou na sua vinha, na sua área de trabalho. E eu acho que agora mais que nunca o espírita está com uma grande tarefa, a da consolação. A consolação nesse momento em que vemos tanta dor, nesse momento de agruras, de desesperança, que possamos nós sermos o contraponto, a voz da fé raciocinada, da confiança em Deus. O benfeitor Camilo, mais adiante em O Tempo de Deus, traz-nos uma página belíssima nesse capítulo intitulado Tempos de Medo. Tempos de medo. E ele começa assim: é lastimável a constatação que se vive hoje na Terra, período de torturantes ondas fóbicas que avançam ameaçadoras por toda parte, causando estupor por entre as almas. As atroadas do medo encontram fundamentos nos processos de insegurança que se forjam na intimidade de cada indivíduo, fazendo dessa insegurança complexa trama de desestruturação. E é exatamente isso. Nós estávamos e estamos vivendo numa sociedade com tantas fobias. Aqueles que vivem em metrópoles, em grandes cidades, vão entender bem aquilo que nós estamos falando, que essas fobias, elas chegam de tantas formas. E nós temos medo do trânsito, e nós temos medo do assaltante, nós temos medo de levar nossos filhos à escola e eles contraírem alguma doença. Nós temos medo de sairmos, nós temos medo. E o benfeitor Camilo vai nos chamando a atenção, e aí vou fazer o link com esses outros capítulos, que à medida em que nós observamos o tempo de Deus, o conhecimento das coisas, a lei de causa e efeito, se nós fizermos uma observação mais profunda, nós vamos perceber que o motivo ou que por trás de todas essas nossas fobias sociais que trazemos, estará lá a pouca ou nenhuma confiança em Deus. Óbvio que temos que ter todas as medidas de segurança, adotar todas as medidas de cuidado com as nossas vidas, com a vida dos nossos, mas muitas vezes estamos vivendo um medo paralisante. É a imprensa que nos encharca de notícias alarmantes, são os números da violência, os índices. E se nós pararmos para pensar
que a origem de tudo isso poderia estar exatamente nessa nossa falta da confiança na providência divina, na nossa falta de confiança em Deus, na pouca ou em nenhuma, em saber que nada acontece sem que não seja a vontade do nosso Pai e que nós possamos ser, então, de alguma forma, porta-voz daqueles que se encontram agora sem alento. No domingo próximo vai ser comemorado o Dia das Mães. E eu peço licença aos meus amigos para lembrar um pouco de um exemplo de vida que tive ao vivenciar um período difícil da vida da minha mãe. Aos 49 anos, 50, ela descobre um câncer de mama. E mesmo adotando todos os cuidados, e mesmo com todo o tratamento, quimioterapia, medicamentos, o câncer foi agressivo, de uma mama passou para outra, e da outra avançou para a axila, tornando aquela lesão inoperável, e mais não havia o que a ciência poderia fazer. E foi exatamente nesse 1 ano e meio entre a descoberta da enfermidade e a desencarnação da minha mãe aos 51 anos de idade, e que eu me lembro e que pude aprender sobre a resignação, sobre atravessar e viver um testemunho confiando em Deus, nos desígnios da divindade. Eu me lembro que quando a medicação já não mais fazia efeito, que ela tinha que tomar doses muito fortes da morfina e que sabia que se aproximava o momento do seu desenlace, 2 meses antes nós conversávamos, era Natal, e ela dizia: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte, por tudo aquilo que nós lemos, por tudo aquilo que a gente aprende, mas eu tenho receio de quem eu vou encontrar do lado de lá, uma vez que os meus filhos estão aqui, o meu marido, netos, o que vai ser? E naquele momento eu pude talvez colaborar com a sua percepção e disse: mãe, você não acredita na reencarnação? Ela disse: sim, acredito. Você não acredita na imortalidade da alma? Sim. Pois então, você já parou para refletir quantas mães você já teve? Quantos filhos você já teve? Quantos amores, quantos cônjuges? E nós fomos conversando à medida que fomos avançando na conversa. Ela falou: eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque nós ficamos tão apegados a esse núcleo familiar do momento, e ela foi ficando mais tranquila diante desse momento. É verdade. Eu falei: quantas mães, quantos amores que vão te receber, que vão estar juntos. Foi, sem dúvida, uma lição de vida para mim, porque isso aconteceu nessa conversa em dezembro, quando foi no dia 10 de fevereiro de 2007, um dia antes do meu aniversário. Em casa, tranquila, ela desencarnou. E pude perceber que
a conversa, a lucidez, a forma como tratamos o fenômeno da desencarnação pode fazer toda a diferença, tanto para nós que sofremos, porque o sofrimento, ele vem. O espírita não tem que ser carrancudo e dizer que não sente porque entende as leis da vida. Nós temos a saudade, nós temos o pensamento sobre aquele indivíduo que nós amamos, mas também temos a doutrina consoladora que nos possibilita pensar diferente. Pensar que aquele indivíduo cumpriu aquela sua missão e seguiu, e que se trata de um até breve somente, e não de um adeus. Quando eu tinha 20 anos, 21, eu escrevi uma canção para um amigo que havia desencarnado, um grande amigo. Nós trabalhávamos juntos na evangelização e ele foi num acidente aéreo da TAM, em São Paulo, onde centenas de indivíduos desencarnaram. Não, aliás, uma centena de indivíduos desencarnados naquele acidente, dentre eles nosso querido amigo. E dali eu tive muita vontade de escrever sobre aquilo que eu estava sentindo, que é saber que a dor existe, saber que a saudade vai existir, mas termos essa confiança na fé, na vida futura. Eu vou cantar para vocês a canção Vai Menino. E que, se eu puder fazer um pedido, que nós pudéssemos agora, enquanto eu canto, pudéssemos emitir as nossas vibrações fraternas a todos aqueles irmãos pelo planeta que estão regressando à pátria espiritual e que nós possamos pensar em cada um deles, cada irmão. Vai, menino, prosseguindo a sua viagem, vai florindo, alegrando outras paragens. Vai, menino, aprendendo por aí, pois aqui no meu caminho você chegou de mansinho, cativou meu coração. Vai, amigo, segue em frente, é tão bom saber que a gente continua sendo irmão. Vai, amigo, segue em frente, é tão bom saber que a gente continua sendo irmão. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. Um dia, amigo, a gente vai se ver. Na Revista Espírita de maio de 1867, um texto, um artigo muito propício e que
gostaríamos de relembrar agora, intitulado Atmosfera Espiritual. Nesse artigo, dá-se conta da realidade dos espíritos e a emanação de vibração, de pensamento dos espíritos e a qualidade dessa emanação, assim como a interação com o nosso plano material e a qualidade da emanação dos nossos pensamentos. E aí fica a reflexão do que e de qual qualidade estamos buscando com o nosso pensamento. Também nesse artigo da Revista Espírita é dito que depende da nossa vontade a sintonia de uma forma de pensar ou de outra. Se depende da nossa vontade que possamos estar mais atentos nesse período delicado e que possamos dar essa nossa singela contribuição com o nosso planeta, com a nossa sociedade, trazendo um pouco mais de esperança, de bons olhos para tudo que está passando. Nós temos visto tantas mensagens de WhatsApp, redes sociais, falando tantas coisas, mas me chamou a atenção um post dizendo que, eu não lembro da frase, mas era alguma coisa do tipo, muitos estão doidos para que voltem tudo logo, para que tudo volte, mas o problema é que a questão é não voltar como estava. Se foi necessário esse freio, se foi necessário esse repensar da sociedade planetária, que nós possamos não voltar àquilo que era antes, mas sim de uma forma melhor. É como aquela criança que está tomando remédio amargo para melhoria, quando o seu pai, sua mãe, seu cuidador diz, olha, toma esse medicamento, e a gente ainda tão infantil espiritualmente, parece que está com birra, e não é isso que eu quero. Era esse, meus amigos queridos, o recado que eu gostaria de dar, dessa conversa, de falar desse livro, O Tempo de Deus. O tempo não é nosso, as soluções, muitas vezes, que nós imaginávamos não são as melhores, pela nossa pequenez espiritual, que possamos ter resignação, fé em Deus, que possamos nos unir em pensamentos para colaborarmos com a psicosfera do nosso planeta, da nossa sociedade. Muito obrigado.